Os principais acontecimentos cuja lembrança nos foi conservada podem ser datados apenas aproximadamente no interior desse período. A vitória de Tanak no Templo de Débora e Barak 4 a 5 pode ter sido obtida em meados do século XII. É anterior à invasão madianita, Gedeão, e à expansão dos filisteus, fora do seu próprio território, Sansão. Percebe-se, sobretudo, que, durante esse período turbulento, os israelitas tiveram de lutar não somente contra os cananeus, primeiros proprietários do país. Por exemplo, os da planície de Jezarel, vencidos por Débora e Baraque, mas também contra os povos vizinhos, Moabitas, Aod, Amonitas, Jefté, Madionitas, Gedeão, e contra os filisteus recém-chegados, Sansão. Nesses momentos de perigo, cada grupo defende seu território. Acontece às vezes que um grupo se junta aos vizinhos, 7:23, ou ao contrário, que uma tribo poderosa protege por não ter sido convidada a partilhar dos despojos. 8:13, 12:16. O Cântico de Débora 5 estigmatiza as tribos que não atenderam ao chamado. Coisa notável, Judá e Simeão nem sequer são mencionados. Essas duas tribos viviam ao sul, separadas pela barreira formada pelas cidades não israelitas de Gazé e de Jerusalém, e seu isolamento prepara sua ruptura com as tribos do norte, ruptura que acontecerá após a morte de Salomão. Por outro lado, a vitória de Tanak, dando aos israelitas a planície de Jezrael, permite a união da casa de José e das tribos do norte. No entanto, a unidade entre as diferentes frações estava assegurada pela participação na mesma fé religiosa. Todos os juízes foram javistas, convictos, e o santuário da Arca do Ciro se tornou um centro em que todos os grupos se encontravam. Além disso, essas lutas forjavam a alma nacional e prepararam o momento em que, diante de um perigo generalizado, todos se unirão contra um inimigo comum sobre Samuel. O livro ensinava aos israelitas que a opressão é castigo da impiedade e que a vitória é consequência do retorno a Deus. O eclesiástico louva os juízes por sua fidelidade, Êxodo 46, 11 a 12. E a carta aos Hebreus apresenta seus êxitos como a recompensa de sua fé. Eles fazem parte daquela nuvem de testemunhas que encorajam o cristão a rejeitar o pecado e a suportar com valentia a provação a que é submetido. Hebreus 11, 32 e 34, 12 e 1. O livro de Ruth vem depois de Juízes, no 70, na Vulgata e nas traduções modernas. Na Bíblia hebraica está colocado com os hagiógrafos como um dos 5 rolos, os Megilot, que se liam nas festas principais, destinando-se Ruth à festa de Pentecostes. Embora o tema o relacione com o período dos juízes, conferi 1. Este livro não fazia parte da redação deuteronomista, que se estendeu de Josué ao fim de Reis. Trata-se da história de Ruth, a moabita que, depois da morte do marido, nascido em Belém, e emigrado para Moabe, retorna a Judá com a sogra Noemi, e casa-se com Boz, parente de seu marido, em cumprimento da lei do levirato. Deste matrimônio nasce Obed, que será o avô de Davi. Uma adição, 4, 18 a 22, apresenta a genealogia de Davi, paralela à de 1 Crônicas 2, 5 a 15.
Crônicas 1, capítulo 2, versículos 5 a 15. E muito discutia a data da composição desse livro, e tem sido propostos todos os períodos desde Davi e Salomão até Neemias. Os argumentos alegados em favor de uma data tardia, posição no cânon hebraico, língua, costumes familiares, doutrina, não são decisivos, e o livro, com exceção dos últimos versículos, poderia ter sido composto na época da monarquia. É uma história edificante que tem por objetivo principal mostrar como é recompensada a confiança que se põe em Deus, cuja misericórdia se estende até sobre uma estrangeira. Capítulo 2, versículo 12. Essa fé na providência e este espírito universalista são o ensinamento perene da narrativa. O fato de Ruth ter sido reconhecida como a bisavó de Davi deu a esta pequena obra um valor particular. E São Mateus incluiu o nome de Ruth na genealogia de Cristo. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Os livros de Samuel constituíram uma só obra na Bíblia hebraica. A divisão em 2 livros remonta à tradução grega, que também uniu Samuel e Reis sob o mesmo título, os 4 livros dos reinos. A Vulgata denomina-os os 4 livros dos reis. O Samuel hebraico corresponde aos 2 primeiros. Este título provém da tradição que atribuía ao profeta Samuel a composição desse escrito. O texto é um dos mais mal conservados do Antigo Testamento. A tradução grega dos 70 muitas vezes apresenta um texto diferente, que remonta um protótipo do qual as grutas de Qumran forneceram importantes fragmentos. Existiam, pois, diversas recensões hebraicas dos livros de Samuel. Nesta obra, distinguem-se 5 partes. A. Samuel 1, capítulo de 1 a 7. B. Samuel e Saul, Samuel 1, 8 a 15. E Saul e Davi, Samuel 1, 16 até Samuel 2, 1. D. Davi, Samuel 2, de 2 a 20. E suplementos, Samuel 2, de 21 a 24. A obra combina ou justapõe fontes e tradições diversas sobre os inícios do período monárquico. Temos uma história da arca e de seus cativeiros entre os filisteus, Samuel 1, 4 a 6, em que Samuel não aparece e que terá sua continuação em Samuel 2, capítulo 6. Essa história está inserida entre um relato da infância de Samuel, Samuel 1, capítulo 1 a 3, e do trecho que apresenta Samuel como o último dos juízes e antecipa a libertação do jugo filisteu, 7. Samuel tem uma função decisiva na história da instituição da realeza, Samuel 1, 8 a 12, na qual já de há muito se tem distinguido 2 grupos de tradições, 9, 10, 1 a 16, 11 por um lado, e 8, 10, 17 a 24, 12 por outro lado, 12 por outro. Ao primeiro grupo, deu-se o nome de versão monarquista do episódio, e ao segundo, versão antimonarquista. Essa última seria posterior. De fato, as 2 tradições são antigas e representam somente tendências diferentes. Além disso, a segunda corrente não é tão antimonarquista como se pretende, sendo oposta somente a uma realeza que não respeitasse os direitos de Deus.
As guerras de Saul contra os filisteus são narradas nos capítulos 13 e 14, com a primeira versão da rejeição de Saul. 13, 7b, 15a. Uma segunda versão dessa rejeição é dada no capítulo 15, em ligação com a guerra contra os Amalecitas. Essa rejeição prepara a unção de Davi por Samuel. A respeito dos inícios de Davi e suas desavenças com Saul, foram recolhidas tradições paralelas, e ao que parece igualmente antigas, em Samuel 1, capítulo 16, versículo 14, até Samuel 2, capítulo 1, onde as duplicatas são frequentes. O final dessa história encontra-se em Samuel 2, capítulo 2 a 5. A realeza de Davi em Hebrom, a guerra filisteia e a conquista de Jerusalém garantem a confirmação de Davi como rei de todo Israel. Samuel 2, capítulo 5, versículo 12. O capítulo 6 retoma a história da arca. A profecia de Natã, 7, é antiga, mas foi retocada. O capítulo 8 é um sumário redacional. A partir de Samuel 2, 9, começa um longo relato que só terminará no começo de Reis. Reis 1, capítulo 1 a 2, é a história da família de Davi e das lutas em torno da sucessão ao trono, escrita por uma testemunha ocular, na primeira metade do reinado de Salomão. É interrompida por Samuel 2, capítulo 21 a 24, que reúne peças de origem diversa sobre o reinado de Davi. Além da grande história de Samuel 2, capítulo 9 a 20, é possível que outros conjuntos tenham se formado desde os primeiros séculos da monarquia, um primeiro ciclo de Samuel e duas histórias de Saul e de Davi. Pode ser também que estes conjuntos já estivessem reunidos por volta de 700, mas os livros só receberam sua forma definitiva na grande história deuteronomista. Contudo, a influência do Deuteronômio é muito menos visível aqui do que em Juízes e Reis. Descobrimos-la, em particular, nos primeiros capítulos dessa obra, sobretudo Samuel 1, capítulo 2, versículo 22 a 36. 7 e 12. Talvez no remanejamento da profecia de Natã, Samuel 2, capítulo 7, mas o relato de Samuel 2, capítulo 9 a 20, foi conservado quase inalterado. Os livros de Samuel cobrem o período que vai das origens da monarquia israelita ao fim do reinado de Davi, a expansão dos filisteus, a batalha de Afec, Samuel 1, capítulo 4, situando-se no ano de 1050 aproximadamente, põe em perigo a própria existência de Israel e impôs a monarquia. Saul, cerca do ano de 1030, começa como um continuador dos juízes, mas seu reconhecimento por todas as tribos lhe confere uma autoridade geral e permanente. Nasceu a realeza. Começa a guerra de liberdade e os filisteus são rechaçados para o seu território. Samuel 1,14. As batalhas seguintes têm lugar nos confins do território israelita. Samuel 1, capítulo 17. Vale do Terebinto, 28:31. Gilboé. Este último combate termina em derrota e aí morre Saul, em 1010, mais ou menos. A unidade nacional acha-se de novo comprometida. Davi é sagrado rei em Hebrom pela tribo de Judá, e as tribos do norte lhe opõem Isbaal, descendente de Saul, refugiado na Transjordânia. Entretanto, o assassinato de Isbaal possibilita a união de Davi
a união, e Davi é reconhecido como rei por Israel. O segundo livro de Samuel apresenta apenas sucintamente os resultados políticos do reinado de Davi. Contudo, estes foram consideráveis. Os filisteus foram definitivamente expulsos, a unificação do território chegou ao termo com a absorção dos enclaves cananeus e, em primeiro lugar, de Jerusalém, que se tornou a capital política religiosa do reino. Toda a Transjordânia foi subjugada e Davi estendeu seu controle sobre os arameus da Síria meridional. Todavia, quando Davi morreu pelo ano de 970, a unidade nacional não estava realizada de fato. Davi era rei de Israel e de Judá, mas essas duas frações se opunham muitas vezes. A revolta de Absalão foi apoiada por gente do norte. O benjaminista Seba quis sublevar o povo com o grito de as tuas tendas, Israel. Já se presente o cisma. Estes livros contêm uma mensagem religiosa. Enunciam as condições e as dificuldades de um reino de Deus sobre a terra. O ideal só se conseguiu no tempo de Davi. Este êxito foi precedido pelo fracasso de Saul e será seguido por todas as infidelidades da monarquia, que atrairão a condenação de Deus e causarão a ruína da nação. A partir da profecia de Natã, a esperança messiânica se alimentou das promessas feitas à casa de Davi. O Novo Testamento se refere a elas 3 vezes. AT 2:30, 2 Coríntios 2, 6:18, Hebreus 1:5. Jesus é descendente de Davi, e o nome de Filho de Davi, que o povo lhe dá, é reconhecimento de seus títulos messiânicos. Os padres da Igreja estabeleceram um paralelo entre a vida de Davi e a de Jesus, o Cristo, eleito para a salvação de todos, Rei do povo, espiritual de Deus, e, no entanto, perseguido pelos seus. Os livros dos reis, como os de Samuel, formavam uma só obra na Bíblia hebraica. Correspondem aos 2 últimos livros dos reinos na tradução grega e aos 2 últimos dos reis na Vulgata. São a continuação imediata dos livros de Samuel, e Reis 1:1-2 contém o fim do grande documento de Samuel 2, 9-20. A longa descrição do reinado de Salomão, Reis 1, 3-11, relata com pormenores a excelência de sua sabedoria, o esplendor de suas construções, sobretudo do Templo de Jerusalém, e a abundância de suas riquezas. É certamente uma época gloriosa, mas o espírito conquistador do tempo de Davi desapareceu. A preocupação agora é conservar, organizar e, sobretudo, explorar. Mantém-se a oposição entre as duas frações do povo. E, ao morrer Salomão em 931, o reino se divide. As 10 tribos do norte provocam uma sucessão agravada por um cisma religioso. Reis 1, 12-13. A história paralela dos 2 reinos, de Israel e de Judá, se estende de Reis 1, 14 a Reis 2, 17. É a miúde a história das lutas entre esses reinos. Irmãos, é também dos assaltos do exterior por parte do Egito contra Judá e dos arameus no norte. O perigo se agrava quando os exércitos assírios intervêm na região, primeiro no século IX, depois com mais força no século VIII, quando Samaria cai sob seus golpes, em 721, quando Judá já se declara vassalo. A história agora restrita a Judá prossegue até a destruição de Jerusalém, no ano 587, em Reis 2. Capítulo 18, 1-25 e 21.
O relato se detém, sobretudo, em dois reinados: o de Ezequias, Reis 2, 18 e 20, e o de Josias, Reis 2, 22 a 23, marcados pelo ressurgimento nacional e pela reforma religiosa. Os grandes acontecimentos políticos da época são a invasão de Senaqueribe no tempo de Ezequias em 701, em represália contra a recusa do tributo assírio, e no tempo de Josias, a ruína da Assíria e a formação do Império Caldeu. Judá teve de submeter-se aos novos senhores do horizonte, mas logo se revoltou. O castigo não tardou. Em 597, os exércitos de Nabucodonosor tomaram Jerusalém e deportaram uma parte dos seus habitantes. 10 anos depois, um levante de independência motivou nova intervenção de Nabucodonosor, que terminou em 587 com a ruína de Jerusalém e uma segunda deportação. Os livros dos reis encerram-se com dois breves apêndices: Reis 2, 25, capítulo 25, versículo 22 a 30. A obra cita nominalmente três de suas fontes: uma história de Salomão, os Anais dos Reis de Israel e os Anais dos Reis de Judá. Mas houve outras fontes, além do final do grande documento davídico. Reis 1, 1 a 2, uma descrição do templo de origem sacerdotal, Reis 1, 6 a 7, e, sobretudo, uma história de Elias, composta pelo fim do século IX, e uma história de Eliseu, um pouco posterior. Essas duas histórias estão na origem dos ciclos de Elias, Reis 1, 17, até Reis 2, 1, e de Eliseu, Reis 2, 2 a 13. Os relatos do reinado de Ezequias, que colocam em cena Isaías, Reis 2, 18, 17 a 20, 19, provém dos discípulos desse profeta. Quando a utilização das fontes não impede, os acontecimentos ficam encerrados no quadro uniforme. Cada reinado é tratado em si mesmo e de maneira completa, e o início e o fim dos reinados são marcados por fórmulas quase constantes em que jamais falta um julgamento sobre a conduta religiosa do rei. Todos os reis de Israel são condenados por causa do pecado original deste reino, a saber, a fundação do santuário de Betel. Dentre os reis de Judá, somente 8 são louvados por sua fidelidade geral às prescrições de Yahvé. Mas este louvor, em seis casos, sofre a restrição de que os lugares altos não desapareceram. Apenas Ezequias e Josias recebem a aprovação sem reservas. Evidentemente, estes vereditos inspiram-se na lei do Deuteronômio sobre a unidade do santuário. Mais ainda, a descoberta do Deuteronômio no templo de Josias e a reforma religiosa que ela inspirou marcam um ponto culminante de toda essa história. E toda a obra é uma demonstração da tese fundamental do Deuteronômio, retomada em Reis 1, 8 e Reis 2, 17. Se o povo observar a aliança concluída com Deus, será abençoado. Se a transgredir, será castigado. Esta influência deuteronomista encontra-se também no estilo cada vez que o redator explana ou comenta suas fontes. É provável que uma primeira redação deuteronomista tenha sido feita antes do exílio, antes da morte de Josias, em Megido, no ano 609
e o elogio feito a este rei, Reis 2, 23 e 25, com exceção das últimas palavras. Seria a conclusão da obra primitiva. Uma segunda edição, também deuteronomista, foi elaborada durante o exílio, depois de 562, se lhe atribui o final do atual livro, Reis 2, 25, 22 a 30, ou um pouco antes, se colocarmos seu ponto final depois do relato da segunda deportação, Reis 2, 25 a 21. Reis 2, 25 a 21. Que parece ser uma conclusão. Houve finalmente algumas adições durante o exílio e depois. Os livros dos reis devem ser lidos no espírito em que foram escritos, como a história da salvação. A ingratidão do povo eleito, a ruína sucessiva das duas partes da nação, parecem levar ao fracasso o plano de Deus, mas resta sempre, para salvaguardar o futuro, um grupo de fiéis que não dobrou o joelho diante de Baal, um resto de Sião que guarda a aliança. A estabilidade das disposições divinas manifesta-se na admirável permanência da linhagem davídica, depositária das promessas messiânicas. E o livro, em sua forma definitiva, encerra-se com o favor concedido a Joaquim, como se fora a aurora de uma redenção. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.